Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. A gente volta aí para o lado cirúrgico da coisa, né? A gente está se encaminhando aí para as partes finais, então é óbvio que a gente chegaria nesse ponto, né? Quando as coisas, né? Quando a cirurgia é necessária e que estratégias a gente tem que tomar, não só para tratar os pacientes que precisam de cirurgia primária, mas uma fonte grande de problemas para a gente é o paciente que já passou por um procedimento cirúrgico e que toda aquela expectativa de que o procedimento cirúrgico pudesse ser a solução do problema realmente não se concretizou, né? Então a gente começa a falar do paciente com dor persistente, e aí, assim, o termo primário era o síndrome pós-laminectomia, como a gente já falou, e aí esse termo passa a ser síndrome da cirurgia da coluna falhada, né, ou insucesso da cirurgia da coluna, que é o que a gente hoje coloca como Failed Back Spine Syndrome. E, na verdade, quando a gente coloca esse tema, a gente tem que dividir principalmente em dois grandes grupos, né? O primeiro grande grupo é aquele grande grupo que a gente passou ontem praticamente o dia inteiro discutindo, né? São pacientes que são primariamente maus candidatos a tratamento cirúrgico, ou que o diagnóstico não foi bem feito, ou que, de certa forma, existem condições sobrepostas em que prejudicam a resposta dele, né? O resultado dele, e aqueles pacientes que tiveram uma cirurgia que não foi ou tecnicamente bem realizada ou que sofreu aí alguma complicação, algum efeito indesejado que culminou com um desfecho ruim. Então, olhando do ponto de vista dos fatores do paciente, né, muito disso aqui que eu estou trazendo já foi bastante discutido ontem, mas a literatura é repleta disso, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, sintomas radiculares, sintomas neurológicos, a presença de um sintoma neurológico prévio, ela é um fator de risco para a persistência desse sintoma neurológico pós-operatório. Por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, consegue descomprimir nervo, a gente não consegue recuperar nervo danificado, né? Eu brinco que às vezes o nervo parece um pacote de bolacha, né? Às vezes você esmaga ele, solta, ele tá bonitinho por fora, mas a bolacha lá dentro quebrou toda, né? Então, às vezes, a persistência do sintoma neurológico, ela não é uma falha da cirurgia. Às vezes ela é uma consequência da compressão. Ela é uma consequência do dano, né, causado previamente. E aí, de certa forma, quanto mais tempo e quanto mais grave esse sintoma é previamente ao tratamento, maior é a chance da persistência dele no pós-operatório. Então, de certa forma, é importante, né, para todo mundo, né, dentro do cenário de saúde entender que às vezes sintomas neurológicos são sinais sim de alerta e que quanto antes esse paciente receber a orientação de que ele precisa de tratamento, melhora o resultado no pós-operatório. Às vezes, num time multidisciplinar, se um dos personagens desse time não tem a consciência de que um evento neurológico novo e progressivo é um evento que precisa de tratamento, a gente pode, né, atrasar esse tratamento e gerar uma sequela. Então, todo mundo precisa estar bem ciente disso. Outra coisa é a questão da sarcopenia, né? A gente falou bastante sobre isso ontem, a importância da qualidade muscular e da atividade física, de certa forma, nos resultados. E aí, de novo, né, a literatura traz, inclusive com revisões sistemáticas, com estudos de nível A, a demonstração de que quanto pior a qualidade muscular do paciente, pior é o resultado da cirurgia. Por quê? Porque a coluna ela não dói, vamos dizer assim, em um único ponto, né? E às vezes a cirurgia ela adereça uma única queixa, mas a causa da dor ela é multifatorial. E aí a gente consegue tratar um ponto, mas o restante fica lá. Então, se o paciente realmente tem uma condição muscular ruim, e quanto pior, vamos dizer assim, essa condição o desfecho previsto também é um desfecho pior. Outras comorbidades, né, principalmente aí com relação a doenças neurológicas, né, a acometimentos neurológicos, quando a gente entra dentro das comorbidades, como por exemplo a diabetes mellitus, né, que é causa comum aí de neuropatia periférica, ou então, por exemplo, o tabagismo, que é bastante frequente, que é causa de vasculopatia periférica, a gente tem pacientes com sintomas periféricos que são relacionados às doenças de base e não necessariamente aos problemas da coluna. E aí a gente não espera que esses pacientes melhorem
submetidos ao tratamento cirúrgico. É claro que, às vezes, o tratamento cirúrgico trata parte dos sintomas, mas a gente tem que adequar as expectativas do paciente para que, nessas condições, parte dos sintomas não vão melhorar, e isso é uma coisa que a gente não tem como intervir. A gente falou muito sobre isso ontem, e ganho secundário, principalmente causas trabalhistas, né, ou problemas emocionais, psiquiátricos, são fonte de problemas de desfechos desfavoráveis, e aquela coisa da cinesiofobia. Então, a catastrofização e o medo do movimento também prejudicam a evolução pós-operatória. Só que existem, né, causas do tipo 2, né, que são causas propriamente relacionadas ao tratamento cirúrgico. E aí a gente tem que lembrar que cirurgião de coluna dificilmente trata dor nas costas, não é uma coisa que a gente costuma indicar. É raro a gente escolher o paciente ideal para o tratamento da dor nas costas. A grande maioria das cirurgias elas são feitas para sintomas neurológicos, para compressões, vamos dizer assim, desse tecido neural que está contido dentro da coluna, né? E aí, quando a gente vai olhar as principais falhas, elas estão relacionadas, em especial, a não descompressão eficiente, ou seja, a permanência ali de um fragmento, né, a permanência de uma compressão, por exemplo, numa região do recesso. Olha aqui esse caso, né, ele foi submetido a uma laminectomia central para tratamento de uma estenose e a raiz aqui no recesso lateral continua presa, né, porque a descompressão da porção lateral não aconteceu de forma eficiente. Ou então, processos de reestenose, né? É comum, a gente chega aí a estar até quase 15% do babalu furar de novo, né? Como o Rodrigo falou ontem. O furo do babalu está lá, a gente faz às vezes uma descompressão, faz uma liberação neural e 2, 3, 4 semanas depois, o restante do recheio daquele babalu sai de novo, e aí é frustrante para todo mundo, né? Porque a gente já está num processo de reabilitação e às vezes a gente tem que dar um passo atrás enorme. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a mão do cirurgião às vezes interfere bastante, né? Então, numa condição como essa aqui, né, o mau posicionamento do implante, às vezes é motivo de falha bastante significativo. A literatura é muito variada em relação a essa incidência, mas ela pode alcançar, de certa forma, quase até 10% de parafusos mal posicionados. Parte deles são assintomáticos, mas numa condição como essa, né, não dá para imaginar que esse parafuso aqui não está causando um estrago gigantesco do ponto de vista neural, e às vezes a resolução dessas dores neuropáticas, como aqui, por exemplo, uma fratura complexa do sacro, e que provavelmente tem um dano neurológico dessas raízes aqui no próprio trauma ou da reconstrução, às vezes não tem como reparar isso, né? E aí a solução é realmente a neuromodulação para casos como esse. E um fator que eu particularmente sou muito fã, né, praticamente dediquei quase grande parte da minha carreira ao tratamento e sou referência, né, para muitos cirurgiões como um especialista nisso, são as deformidades do plano sagital, né? Ou seja, a cirurgia complexa e os pacientes que por algum motivo foram de forma iatrogênica deslocados para frente, né? E eu chamo isso de iatrogenia porque, à luz da ciência atual, a gente consegue ter subsídios e argumentos suficientes para dizer que isso aqui não se deve fazer, né? Que isso aqui não se deve fazer. Por quê? Porque a coluna do ser humano, né, pela adaptação necessária para a bipedestação, para o ortostatismo, ela precisa de lordose, e ela precisa de lordose na região baixa. Esse é um fenômeno exclusivo da espécie humana. O único mamífero do planeta portador de lordose é o ser humano, e isso advém realmente da capacidade de andar. Então, fazer uma construção como essa, na minha opinião, é uma iatrogenia clara, porque você está transformando a base da sustentação dessa coluna numa superfície reta, e isso tem fenômenos muito importantes na adaptação da marcha desse paciente. Então, esse deslocamento recruta musculatura dorsal, recruta musculatura glútea, recruta musculatura do membro inferior, isso aumenta a demanda e gasto energético de maneira
extremamente grande, sem falar na sobrecarga, vamos dizer assim, dos instrumentos, né? Olha aqui esse caso, uma soltura do parafuso com o fenômeno do gás aqui dentro, uma osteólise desse parafuso. Então, aqui tem todos os indícios de que, biomecanicamente, essa construção não é eficiente. Então, isso aqui é causa muito comum de problemas relacionados à dor persistente, e se você não sabe, você não identifica, você olha e fala, puxa, está tudo fusionado, o parafuso está no lugar, você não tem motivo para ter dor. Mentira, você está cheio de motivo para ter dor, porque você não consegue ficar em pé, sua cabeça está aqui na frente, e para se manter em ortostase, você precisa usar uma força gigantesca de músculo. É comum para esse paciente acordar melhor e ao longo do dia ele vai perdendo função, porque ele vai fadigando, né, de tão desalinhado que ele está. Outro problema que a gente vê, e esse aqui é um problema da primeira explicação, né? Ele é um problema adaptativo, então são os problemas que a gente chama de juncionais, seja ao nível proximal ou ao nível distal. Esse primeiro paciente, uma construção com pouca criação de lordose, que evoluiu com essa falha proximal, e aí aqui na tentativa de correção, mais uma vez, né, construção até o ápice, criando uma longa cifose para cima. Então aqui certamente não foram respeitados os princípios de alinhamento, e nessa condição pior, né? Aqui não é nem necessariamente uma questão de respeitar os princípios, né? Isso é uma doença neuromuscular, aqui a gente está falando de uma distonia, né? Um paciente que mesmo na presença aqui de uma instrumentação grande, até aí a região da transição crânio-cervical, ainda evolui aí com disfunção da parte baixa, e esses fenômenos são fenômenos causadores de dor, e que a gente precisa entender que mesmo com boa intenção e com bom conhecimento, às vezes a gente tem que lidar. Outro fato é que, não só por instrumentações, vamos dizer assim, mal planejadas ou mal executadas, ou às vezes por fatores do próprio paciente, essas artrodeses elas não colam, né? A função de uma artrodese é garantir a fusão entre dois corpos vertebrais, e às vezes a gente não alcança isso porque biomecanicamente não é favorável, porque biologicamente não é favorável. As pseudoartroses e essas instabilidades são causas frequentes de dor, e se a gente somar todos esses fatores que eu acabei de falar, né, somados inclusive aqui às subsidências, né, que é o estresse da interface osso-implante, né, aqui são módulos de elasticidade e de dureza muito diferentes. A gente tem um osso esponjoso apoiado em cima, por exemplo, de uma superfície metálica. O estresse nessa interface é muito grande, e isso pode levar a situações complexas como essa que a gente vê aqui. Se a gente pegar dentro das causas do paciente, das síndromes de falha, isso aqui cobre quase que 90%. Então, tudo aquilo que a gente chama de falha da cirurgia da coluna, né, ou failed back spine syndrome, e a gente reanalisar isso dentro dessas óticas, a gente vai entender que quase 90% dos pacientes que a gente está condenando como portadores de um problema crônico, eles são portadores de alguma das disfunções e que não foram propriamente identificadas. Então, é muito importante, como profissionais da área da saúde, como profissionais da atenção desses pacientes, conseguir olhar de forma criteriosa para esses pontos, porque aqui a gente talvez consiga achar solução para aquele problema complexo, porque isso aqui é tratável. Uma pseudartrose é possível de ser revisada, um desalinhamento sagital é possível de ser corrigido. Por mais que sejam cirurgias de grande porte às vezes, o resultado dessas cirurgias incrementa demais a qualidade de vida dos pacientes. Então isso aqui não problemas da coluna não são assim, puxa, o paciente falhou, ele é um portador de uma dor crônica, isso não tem mais tratamento, e ele vai ser, às vezes, sei lá, o Pedro falou ontem de bomba de morfina. Nenhum paciente fica bem com bomba de morfina. Essa não é a solução de um paciente com problema crônico. É muito melhor a gente identificar o problema, tratar o problema e, se necessário, em algum momento, introduzir um método de manejo crônico, de paliação crônica dessas sequelas. Então, eu trouxe esse monte de cenário, vamos dizer assim, relacionado aos motivos de falha, porque realmente eles são comuns, e na ótica do cirurgião é isso que eu passo todo dia vendo. Eu vejo casos de revisão, e eu faço revisão praticamente
sei lá, metade ou mais da minha prática é cirurgia de revisão, é corrigir cirurgias que foram feitas ou por mim mesmo ou por outros profissionais, e sou até referenciado por isso, né? Várias pessoas me mandam casos porque querem que eu olhe e que eu revise. E todos esses fatores que eu trago aqui, doença do nível adjacente, subsidência, pseudoartrose, são fatores relacionados aos insucessos. Dentro desses fatores, existem causas menos óbvias, né? E aí são causas de diagnósticos ruins, né? Ou diagnósticos mal feitos. E aí a gente fala, por exemplo, da presença de um tumor que não foi visto, um osteoma osteoide, né, ou alguma outra doença tumoral que passou batido. Por exemplo, síndromes de compressão sequelar, aqui a gente vê uma cicatriz, né, a gente vê uma aracnoidite pós-operatória. Isso aqui acontece, não é comum, mas acontece em aracnoidites, que são aderências do tecido neural dentro do saco dural e de extremo dificuldade diagnóstica e de tratamento. Ou ainda, a gente falou um pouquinho ontem sobre fibrose e cicatriz. Eu tenho uma opinião particular sobre fibrose e cicatriz, que ela não é tão frequente como se pinta, quando várias vezes eu vou reavaliar casos em que foram atribuídas, vamos dizer assim, a fibroses e cicatrizes, na verdade o que a gente vê é uma falha de descompressão. Ah, puxa, você tem uma fibrose, aí você vai ver o recesso lateral não foi aberto, a raiz está presa lá embaixo ainda, ou tem um fragmento ósseo que está produzindo sintoma. Então isso não é tão comum na minha prática, mas realmente é uma fonte possível de dor e que precisa ser atentado. E toda vez que a gente vê uma evolução desfavorável numa cirurgia da coluna, a gente tem que sempre pensar em infecção. Isso não é uma coisa que pode ser dispensada. Atrofia muscular pós-operatória, aí está dentro dos fenômenos possíveis, principalmente quando a gente faz cirurgia aberta, né? A gente tem tentado evitar isso, exceto quando é necessário, para casos primários, que é essa denervação gigantesca da musculatura paravertebral. É claro que a musculatura paravertebral, por se segmentar, né, por serem músculos que são originados de um segmento e se inserem em outro, quando a gente faz a manipulação e a instrumentação de uma coluna dessa forma, de forma bastante traumática para o envelope muscular, a gente vai afetar a funcionalidade desses estabilizadores secundários e, inclusive, na performance do movimento para outros segmentos. Então, é importante isso. E ainda doenças osteometabólicas, como, por exemplo, osteoartrose, ou ainda osteoporose, microfraturas por insuficiência, isso tudo é causa de dor e que precisa ser avaliada num contexto mais amplo. Na prática em si, né, como que a gente lida com essas situações, né? E eu trouxe aqui uma série de tragédias, entre aspas, que eu já tive que lidar, e eu vou deixar depois aí aberto para perguntas e discussões. Talvez aqui com todo o meu viés, né, de ser a ótica do cirurgião, e aí esse viés de ancoragem talvez seja o meu martelo, né? Às vezes tudo que eu olho parece prego, mas eu realmente lido com algumas situações que são bastante complexas. Então aqui paciente do lado esquerdo aqui da tela para vocês, paciente com artrite reumatoide, prótese de quadril, osteoartrose grave das mãos e pés, joanete, prótese do joelho contralateral, um encurtamento dos membros inferiores relativo, tratado de uma estenose lombar com 2 espaçadores interespinhosos, né, que são dois sistemas de distração da coluna lombar, num ponto onde essa coluna lombar precisava de lordose. Então essa cirurgia falhou drasticamente e eu tive que fazer uma grande reconstrução, fazendo aí uma fixação desde a transição tóraco-lombar até a pelve, ajustando aí todo o plano sagital dela, que era terrivelmente acometido, né? A gente percebe por aqui uma retroversão pélvica completa, os espaçadores subluxando a vértebra com migração do parafuso para o nível de cima, uma estenose brutal aqui nessa região, e aí a reconstrução acaba sendo uma reconstrução bastante grande. Essa paciente, uma paciente de 44 anos, uma paralisia cerebral, GMFCS1, uma paciente funcionante, deambuladora previamente, e que foi submetida aí por
falha de interpretação ou falha realmente de execução, há inúmeras cirurgias da coluna, com descompressão, com fixação, com osteomielite, com retirada do material, gerou aí uma grave cifose da região lombar, com uma instabilidade de quase todos os níveis. Ela perdeu capacidade de deambulação, por conta do uso prolongado de antibiótico, fez uma pneumonite química. Essa pneumonite evoluiu com uma disfunção respiratória de quase 80% da função pulmonar. A gente teve que trabalhar ela do ponto de vista fisioterápico durante bastante tempo. Outra portadora de transtorno bipolar, em uso de lítio, já tinha tido tentativas prévias de suicídio, e a gente depara com uma situação como essa. Olha lá, um pique passado, uma paciente que já não consegue mais levantar, atrofia grave da musculatura, uma cifose da região lombar, inclusive com descompensação do quadro psiquiátrico e algumas tentativas de suicídio, e a gente precisa lidar com isso para tentar dar dignidade para um paciente como esse, né? Nesse caso, a opção foi fazer uma longa fixação posterior também, com suporte anterior, com reconstrução, e por mais que a gente não tenha, pela gravidade do caso, conseguido um alinhamento perfeito, a gente restaurou funcionalidade, e essa paciente hoje, já com 3 anos de pós-operatório, é muito feliz, muito grata por tudo isso que a gente conseguiu fazer para ela, mesmo diante desse cenário bastante complexo. Então, em conclusão, é isso, né? As causas são múltiplas, a gente precisa entender tanto os critérios de seleção, que é escolher bem o nosso paciente. Dentro do IPC, a gente tem uma rotina de seleção de pacientes cirúrgicos bastante rigorosa, que passa desde as nossas reuniões clínicas e avaliação semanal do caso. A gente conta com um departamento científico, né, que é quem colhe toda a parte de avaliação funcional, de scores, né, aquilo que o Rodrigo apresentou ontem sobre uma automação desses scores. A gente tem um processo interno de aquisição desses scores, né, para tentar eliminar os vieses. A gente tem também uma avaliação psicológica, então uma psicóloga especializada na avaliação de todo paciente cirúrgico e que vai identificar para mim aí quais são os yellow flags, quais são os green flags, né, para que a gente seja eficiente no nosso tratamento. Mas mesmo assim, quando a gente está diante de um quadro em que já foi operado, né, e realmente a evolução ela não é favorável, a gente precisa ser capaz de buscar causas e entender que 90% das falhas da cirurgia da coluna, elas são, às vezes, por causas possivelmente tratáveis e que a gente precisa focar nas terapias de paliação somente para aqueles pacientes que realmente não são mais viáveis, vamos dizer assim, em terapias específicas. Então, era essa a mensagem, eu fico aí à disposição para a próxima alguma dúvida. Obrigado.